Dando sequência ao estudo das características da norma jurídica, vamos falar hoje sobre a coercibilidade. Coercibilidade, como está no texto aqui, do slide, é a possibilidade do uso da coação para o cumprimento da norma. Não é novidade para nós, porque nós já tínhamos estudado isso lá nos instrumentos de controle social, onde foi destacado para vocês que essa é a característica diferencial, do direito em relação aos outros instrumentos de controle social. Então, como não é novidade, não há necessidade de retomarmos isso aí, mas tem duas informações aqui no slide que é bom destacar. Uma é uma suposta diferença entre as palavras coerção e coação. A coerção no sentido de que seria o aspecto psicológico, ou o elemento, o aspecto, prefiro aspecto, mas aqui está elemento psicológico da coercibilidade, aquele que exerce a intimidação. Ou seja, esse é o aspecto efetivamente mais, vamos dizer assim, que ele tem mais, é mais prático, porque na maioria das vezes, quando a gente obedece uma norma jurídica, a gente não é coagido fisicamente. A gente sofre uma coação psicológica fruto do nosso condicionamento social. Então, a gente temendo uma sanção, temendo um castigo, temendo uma consequência de alguma conduta da gente, a gente acaba se privando ou não cometendo aquele ato em função do medo da coação. Então, ele atua numa dimensão psicológica e não física, não material. A outra palavra é a coação. Então está bem claro aqui, o psicológico, que é o elemento, a coerção, e o material, que seria a coação, é a força propriamente dita, que é acionada preventivamente, ou quando a norma é violada, papapá. Muito bem. O que interessa é o seguinte, raramente, eu tenho certeza que a maioria daqueles que estão me ouvindo aqui nunca foram, ou raramente foram, coagidos fisicamente a cumprir uma norma jurídica. Então, só a título de exemplo, dizer assim, o que seria um exemplo de uma coação física material? Seria o caso do brigadiano, o policial militar, te pegando pelo braço, te empurrando, te dando um cacetete, tu sentindo a força material mesmo, a força física do Estado. Ou sendo coagido a desocupar uma casa, ou a entregar um bem, não é uma coisa comum, certo? É raro, no nosso cotidiano. O mais comum é que a gente se deixe levar, no caso, pelo aspecto psicológico, que seria a coerção. Muito bem. Dados os conceitos e alguns exemplos, eu não me confiaria muito nessa distinção das palavras, tá certo? Então não se preocupem com isso. Coação, coerção, coercitividade, coercibilidade, essas variáveis relacionadas a essa característica não são de fato relevantes, tá? Então, tem gente que coloca uma coisa no lugar da outra e isso não faz diferença, já que me comprometo com vocês que isso também não vai ser o problema na hora de fazer uma avaliação, Então, eu não venho por aí, essas coisinhas assim de menor importância. Mas como tem gente que pensa assim, é importante saber que poderia haver uma diferença. O mais importante dessa lição é saber que realmente a coercibilidade atua em duas dimensões, certo? Ou em dois aspectos, ou em dois elementos, o psicológico e o material. E que o normal é que a gente cumpra as normas coagido, mas psicologicamente. Raramente essa coação será material. Pois bem, e a última informação desse slide, rapidinho, é uma polêmica também, polêmica entre aspas, inventada pelo Paulo Nader, o nosso autor, e eu acho até que talvez em edições antigas, eu não sei se agora na edição mais recente,
Mas é uma pergunta interessante para a gente fazer uma reflexão rápida, né? A pergunta dele é se a coercibilidade é essencial para o direito. Então, assim, ó, existe uma tese predominante de que ela é essencial como característica do direito, né? É o diferencial, né? Mas ela não seria essencial para que as pessoas cumprissem as normas. Por quê? E aí vem a reflexão que me parece oportuna, né? E é sempre bom fazer isso. Porque para a maioria das pessoas, e aqui eu vou usar uma expressão que está meio desgastada, né? Mas tudo bem. Mas para as pessoas de bem, né? Para as pessoas boas, para as pessoas corretas, as pessoas que, graças a Deus, fazem parte do nosso convívio mais frequente, é, é, as normas são cumpridas independentemente de de tu ser coagido a isso ou não. Então vamos a um exemplo, né, para vocês entenderem qual é o raciocínio. Pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que a gente convive com facilidade, cumprem normas jurídicas com o mesmo rigor que elas cumprem normas religiosas, com o mesmo rigor que cumprem normas morais, né? Com o mesmo rigor que cumprem as regras de trato social. Ou seja, não faz diferença ter coercibilidade ou não. Todos nós cumprimos as normas, independentemente, todas as normas, independentemente da coercibilidade. Então é aquela coisa, ah, não, eu só cumpro as normas jurídicas porque eu sou coagido a isso. Não, não, não. Não precisa, tu cumpre todas as normas exatamente sem a necessidade da coação. Esse é o argumento mais forte de uma tese que é, assim, quer quebrar com esse raciocínio de que a coercibilidade seria essencial para o direito. E realmente, né, eu tenho que concordar com essa tese porque, na maioria das vezes, a maioria das pessoas cumpre as normas jurídicas independentemente da coercibilidade. Além de ser uma coisa que é cotidiana e que tu confirma no dia a dia, ainda tem um outro argumento, tá? Mas aí fica uma pergunta: por que as pessoas cumpririam as normas mesmo não sendo por coerção, mesmo não sendo psicologicamente pressionadas a isso? Então, a razão seria a outra característica que o direito tem, a gente já analisou, a outra característica que é uma característica exclusiva do direito também, que é a bilateralidade. Traduzindo, então é o seguinte: bilateralidade, para quem não lembra, né, ter direitos e deveres, diferentemente dos outros instrumentos de controle social. Então seria o seguinte, para explicar para vocês, essa questão por que eu cumpro a norma? Não é por medo do castigo, não é por medo da força do Estado, não é por me sentir coagido psicologicamente, é em respeito ao outro. Então, ou seja, eu reconheço no outro um direito e é por isso que eu cumpro o meu dever. Aí está a bilateralidade. Ou seja, eu reconheço no outro um direito e por isso eu cumpro com o meu dever. É isso que faz, por exemplo, tu não parar na frente da garagem de alguém, né? Então, às vezes tu está procurando um lugar para estacionar e nessa procura tu passa por inúmeras garagens e tu não para na frente das garagens. Alguém perguntaria: não, professor, eu não paro na frente da garagem porque eu posso ser multado. Eu garanto para vocês que é muito raro. Eu tenho uma garagem num ponto muito movimentado da cidade, volta e meia param aqui na frente, eu nunca vi ninguém multado. E quem tem garagem sabe disso, né? Muito raro, né? Teria que chamar alguém, mesmo assim, chamar quem, né? E mesmo assim, talvez ele não multe, sair atrás da pessoa para evitar. Né? Outro caso também que eu falo muito é a questão da possibilidade, que eu tenho certeza que todo mundo já vivenciou, a possibilidade de tu sair de um restaurante sem pagar a conta. Né? Então, mesma coisa. Por que eu pago? Por que eu vou para a fila e pago a conta, mesmo que pudesse, né? Eu vi que o sistema é meio descontrolado ali, eu poderia sair sem pagar. Tu paga em respeito ao dono do restaurante. É isso. O que eu estou dizendo para vocês é que é o que diz a tese, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, cumprem as normas independentemente da coação. E a característica mais atuante nesse caso, para substituir a coação, seria a bilateralidade, tá certo? E assim a gente encerra as características aí. Vou encerrar esse vídeo, fazer um videozinho curtinho,
também sem muita no slide, só um slide, né? Mas é a voz mesmo, né? Para explicar para vocês essa característica que já tinha sido estudada anteriormente. Vamos fazer uma pausa no vídeo aqui para ele ficar curtinho mesmo, para ficar, né, mais fácil de depois postar na internet.